Ora, vamos passar para uma quarta parte, sem interrupção da máquina pouco programada para maiores palestras ou satsangas ou falas ou diálogos. E tínhamos acabado de comentar, ou estamos a comentar, o lúcido pensamento, como convém nós termos uma visão mais profunda da realidade e dos grandes problemas que atravessamos, de forma a não sermos manipulados pelas forças sombrias e exploradoras que tentam controlar a humanidade. Muito visível nestas narrativas oficiais que criam falsos heróis, falsos ataques, falsas democracias, falsas liberdades. Finalmente, dentro dessa geografia, temos mais serena a consciência. A consciência, o conselho, o autoconhecimento, o autoconsciencializar-se, serenado porque habita mais sensivelmente em nós essa chispa divina do amor, e que o matrimónio ainda estimula mais, ainda que depois muita gente acabe por deixar abafar, por muitas razões, essa energia generosa e radiante, natural, de sacrifício, de maravilhamento pelo outro, pelo mistério do amor. Até segue depois para o outro nível de si próprio, onde a consciência se desenvolve e se desenvolveu mais nele, já que a linha do amor, ainda que na juventude tivesse sido bastante forte e intensa, e as primaveras românticas é um livro com páginas e páginas de grande espiritualidade do amor, depois as decepções, as desilusões acabaram por secar nesse aspecto do amor, e graças a Deus que teve as duas filhas, a Maria Albertina e a Beatriz, do seu amigo Germano Vieiros Meireles e da Maria, que lhe permitiram sentir bastante amor cardíaco, mas não o amor que daria mais estabilidade à sua consciência espiritual de ser uma centelha imortal e de amor. Antero socorreu-se e caminhou então mais numa linha filosófica, algo influenciada pelo corrente inconsciente, Hartmann, Schopenhauer e de Hegel, e mesmo do budismo. E então diz-nos assim: vivendo cada vez mais para os outros, sentindo morrer em cada dia dentro de si mais uma parcela do egoísta que tanto nos ilude, tanto nos sofrer e errar, irá entrando gradualmente naquela região da impersonalidade que é a verdadeira beatitude. Este é um leitmotiv do Antero, uma das suas linhas de força principais, a capacidade de nós irmos entrando numa região já não egoica, nem mesmo individualizada, mas de impersonalidade, e que é a verdadeira beatitude. Antero, mesmo nas tendências gerais da filosofia portuguesa, segunda metade do século XIX, tendências gerais da filosofia na segunda metade do século XIX, não tem bem consciência do espírito plenamente individualizado. Ele admite e não admite. Portanto, acaba por afirmar nessas tendências gerais da filosofia da segunda metade do século XIX mais o espírito como tipo, o espírito como um nível, como um plano, e portanto numa linha algo budista, como se o eu desaparecendo fosse esse que existisse. Ora, é uma zona complexa. Os budistas pensam assim: não há uma alma individual, não há um espírito, não há um Atman, Anatman,
a tradição mais mística e espiritual da maioria dos povos afirma ao contrário, afirma que existe um espírito individual, uma centelha divina, uma mónada, e é essa a nossa verdadeira essência e que temos que realizar certamente através também da renúncia ao ego e ao eu menor, mas esse eu individual não será perdido e é ele mesmo a garantia da imortalidade enquanto houver manifestação divina, cósmica, mas são certamente níveis muito elevados e Antero vai eu próprio reconhecer que algo disso quando diz assim, mas repara agora que je prêche un converti, mas repara agora que eu prego a um convertido, tanto mais que Jaime de Magalhães Lima, já com ele discutir ou dialogar mais do que uma vez estes aspectos de uma religião de certa forma que congregasse o helenismo, o budismo e o cristianismo e até as dimensões mais modernas do panpsiquismo e do dinamismo espiritual. O meu amigo sabe isto tão bem como eu, ou melhor, porque o descobriu aos 30 anos e eu só com mais de 40. Leva-me, pois, grande dianteira na sabedoria e não me cabe a mim, que toda a vida fiz ato de insensato, dar-me estes ares de doutor e de sapiência. Desculpe-me, pois, o bocado de prédica desnecessária que aí fica e aceito simplesmente os embora muito cordiais do seu muito amigo Antero de Q. Aqui ficaram este bocado de prédica desnecessária, mas muito interessante também, que se vem juntar às prédicas do nosso amigo Leão Tolstói e que, de facto, mostram que havia uma afinidade entre todos estes grandes seres e que foi pena que Antero não tivesse conhecido mais Tolstói, ainda que se refira a ele mais do que uma vez nas suas cartas, nomeadamente numa dirigida a Jaime Magalhães de Lima, um pouco antes, em janeiro de 89, em que comenta as impressões da viagem à Rússia que o Jaime Magalhães de Lima transmitiu primeiro na revista, num jornal A Província, e que depois publicou em livro Cidades e Paisagens. E Antero diz mesmo: tenho pena, nessa carta de 3 de janeiro, escrita ainda em Vila de Conde, tenho pena que não se tivesse demorado mais na Rússia, para nos poder dar mais algumas impressões daquela nação destinada a exercer influência decisiva na futura civilização. Aqui temos o grande Antero, profeta, e nós agora no século XXI, em plena época de guerra entre o Ocidente, através do espinho da Ucrânia cravado na Rússia, está tentando enfraquecer e diminuir a influência decisiva numa futura civilização livre, algo que já foi tentado, mas rapidamente também degenerado na Revolução marxista, que libertou a Rússia, as massas, de uma certa pobreza e ignorância muito grande. E agora nós podemos ver que a Rússia está a tentar libertar a humanidade de outro império, que é o império do dólar. O dólar que é fabricado sem qualquer controle, absolutamente utilizado iniquamente, frequentemente, para fomentar guerras e apoiar a indústria dos armamentos, fabricam o dinheiro que querem e entram assim no teatro do mundo de uma forma completamente de supremacia injusta. E esse é um dos aspectos que está aqui em grande causa. É o fim desse império do dólar
E a Rússia está a fazer essa luta tão necessária para que haja um dinheiro justo que seja gerado por cada país, cada governo no mundo, e não só os americanos possam fazer o que querem. E agora o euro começou a fazer também isso, daí que haja esta união muito grande entre a Europa e todos os interesses imperiais dos Estados Unidos e da NATO. Ora, esta afirmação de Jaime Magalhães de Lima contudo, esta afirmação de Antero a Jaime Magalhães de Lima tem que ser vista também com cuidado, porque ele acha que Tolstói é um indivíduo que está a ser talvez demasiado entusiasta e visionário, e isso poderá ser perigoso, pois só uma razão consciente e uma virtude racional é que podem resolver os problemas da humanidade. Será um perigo se, contudo, os russos vão fazer um desenvolvimento, sobretudo emotivo, e de facto houve ali muita violência emotiva nessa primeira revolução. Agora não estamos a assistir a isso, estamos a assistir a uma tentativa calma e ponderada de limpar certas zonas e certos indivíduos e criar uma possibilidade dos russos ucranianos se tornarem da Rússia ou se tornarem repúblicas independentes e não continuarem a ser bombardeados e molestados. Finalmente, poderemos resumir esta palestra que Tolstói e Antero de Quental nos permitiram fazer, lembrando que este caminho de maior serenidade de consciência, maior lucidez de pensamento e pés mais firmes no chão, implica realmente uma prática espiritual para que a inspiração dos mundos espirituais e dos seres que estão mais próximos da verdade e do conhecimento e da divindade, que sejam os mestres, sejam os santos e santas, sejam os anjos, sejam os antepassados, seja apenas nos seus livros os grandes pensadores, nos possam inspirar e permitir que os governos não ajam de acordo com um princípio da representatividade democrática que depois é completamente irresponsável e impune e não cumpre as promessas feitas. Seria, portanto, necessário que os partidos diminuíssem também o seu partir do próprio país pelos interesses de cada partido. Deveria haver como que uma formação económica e política e ética e moral para qualquer político e não estar a serem apenas membros, elos da cadeia ambiciosa que corrói os partidos e que depois distribui os preços por eles. Haja, pois, uma democracia mais verdadeira e uma prática espiritual que nos ligue à divindade.